Às vezes aquilo que você pensa que é o fim é apenas o início de algo novo e maravilhoso que Deus está trabalhando na sua vida, que Ele está refazendo, que Ele está remodelando. E com base nisso a gente vai escutar o que a missionária Edmeia Williams, uma mulher de Deus, tem a dizer, algo muito profundo. Então vamos ouvir juntos e ver também este vídeo maravilhoso. A Bíblia diz lá em Filipenses 1, no versículo 6, aquele que em vós começou a boa obra, vai completá-la. Mas essa boa obra foi começada. Há um princípio, há um começo. Se você entra nesse caminho, pode ficar nesse caminho. É apertado, é difícil, mas ele vai completar. Você está na mão dele. Tem um momento que me veio no coração agora. Deus manda Jeremias lá na casa do oleiro. Jeremias chegou lá e ficou olhando. O oleiro pegou um pedaço de barro e amassou, botou lá e começou a trabalhar. Pois a Bíblia diz que na mão do oleiro o vaso entortou. O oleiro podia ter jogado fora, tinha muito barro. Não, pegou o mesmo barro, apertou, amassou o mesmo barro e começou tudo de novo no mesmo barro. E saiu um vaso novo e perfeito do mesmo barro. O que significa? Nas mãos de Deus. Pode até entortar. Ele faz tudo de novo. Glória a Deus. Olha a profundidade dessa palavra, é algo maravilhoso. Deus, ele faz algo novo na sua vida que talvez tenha surgido em meio à dor, em meio a algo que entortou a sua coluna, que entortou os seus alicerces. Deus é capaz de fazer algo novo com o mesmo barro. Isso é maravilhoso. O que a pastora Edmeia falou, a gente vai continuar a nossa conversa. Vamos ler um pouquinho, vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus com alguns versículos e eu tenho certeza que ele vai falar conosco neste vídeo. Olha só, Deus, ele trabalha por meio de processos. Na maioria das vezes. A santificação dentro da teologia é encarada como um processo, é o processo de santificação. E as coisas de Deus vão sendo construídas a maior parte do tempo ao longo da sua jornada, à medida que você vai caminhando. Então a formação espiritual, podia ter colocado aqui normalmente, não acontece instantaneamente. Deus utiliza circunstâncias e experiências para desenvolver em nós maturidade, caráter e dependência dele. Então essa maturidade é formada através de circunstâncias e experiências que ele permite que aconteça em nossa vida. Lá em Romanos, no capítulo 5, versos 3 e 4, está escrito o seguinte também: nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que nos ajudam a desenvolver o quê? A perseverança. E essa palavra é muito importante, você precisa gravar essa palavra no seu coração. Perseverança. Você está aí do outro lado, repete aí, perseverança. Eu vou ser perseverante. Porque, em boa parte das vezes, nós não somos perseverantes, queremos resultados rápidos, instantâneos, aquele resultado miojo. E Deus, ele trabalha com base na constância. Deus, ele enxerga o quão determinado estamos com base na constância que vamos ter ao longo da jornada. Então, eu não sei o que Deus pode estar fazendo na sua vida, amadurecendo a sua fé, te trazendo uma nova vocação, ou revelando, desvelando o seu propósito. Mas pode ter certeza que, na maioria das vezes, esse tipo de descoberta vai acontecer ao longo do tempo, em fatias, em pedaços. Eu mesmo, por exemplo, aqui com o Projeto Celeiro, todo dia aprendo uma coisa nova e cada dia eu vou entendendo a direção de Deus para esse projeto. Não é algo que nasceu pronto, não foi uma descoberta meteórica, é um processo, tem sido um processo
E a cada dia que passa, Deus vai mostrando algo novo, dando uma nova direção, que vai se complementando com as outras coisas. E além disso, pode acontecer de Deus te dar uma direção para aquele momento, e aí aquilo foi muito útil e importante para aquele momento que você viveu. Mas ele pode também dar uma outra direção diferente para aquele outro momento específico que vai se complementar. No final das contas, tudo se complementa no final. Então, pense no processo e seja perseverante. Ser moldado pode doer. Na maioria das vezes também eu posso dizer que a ação de Deus não é confortável, não é um mar de rosas. Você não vai deitar numa cama king, num colchão maravilhoso, deitar no melhor travesseiro, do melhor hotel 5 estrelas. As coisas de Deus, na maioria das vezes, também são difíceis e dolorosas. É um processo doloroso porque ele luta contra a nossa natureza. A nossa natureza, como eu disse, que é algo instantâneo, algo prático, que é algo prazeroso, confortável. E as coisas de Deus exigem santidade. A santidade exige separação. Santidade é separar. Deus está separando-nos para Ele. E isso faz com que a gente precise ir progressivamente abandonando essa natureza de pecado, de desejos que não agradam a Deus. Então isso traz um certo desconforto. Algumas mudanças necessárias exigem que antigas formas de pensar e viver sejam transformadas. Às vezes esse remodelamento, essa forma com que Deus pode pegar uma madeira, colocar numa estufa, num forno, para ir remodelando, aplainando, isso pode doer. Você, obviamente, é essa madeira que Deus está trabalhando. Você é o barro do qual Deus está modelando. Então esse processo pode doer porque vai mexer com as suas estruturas, vai mexer com seu corpo, com seus ossos. Mas fará de você uma pessoa muito mais madura, que vai conseguir resistir aos problemas e às dificuldades do tempo que a vida trará. Outro ponto que a gente vai comentar aqui é que o recomeço também faz parte da graça. As nossas falhas e perdas não precisam definir o nosso futuro. A graça de Deus nos permite levantar, aprender e continuar caminhando. Por quê? Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor nunca cessam, elas não têm fim. É a causa de não sermos consumidos, grande é a fidelidade do Senhor para as nossas vidas. Então, olha só, irmão e irmã, a gente não pode deixar que as nossas falhas e pecados, os nossos escorregões, tragam em nós um sentimento de culpa tão pesado que nos impeça de progredir e de viver o novo do Senhor. Eu disse isso num vídeo para trás, mas a gente é paralisado pelos nossos pecados, paralisado pela nossa angústia, pelo medo do passado, por aquilo que nos atormentou, por coisas que Deus já perdoou e lançou no lar do esquecimento, e às vezes o problema é que a gente não perdoa a gente mesmo, nós não nos perdoamos. Isso é um problema, muita gente passa por isso. E esse travamento, essa culpa, impede que você viva o novo do Senhor. E olha só, eu não estou dizendo para você se sentir aquela pessoa, o suprassumo, o máximo, que nunca falha, já passou, já era, não tenho que sentir mais dor por nada. Não é bem assim também. A gente não tem que se orgulhar. Aquilo que ficou no passado tem que trazer também uma certa memória para que a gente não repita os pecados que a gente cometeu, mas não a ponto também de nos paralisar. Existe um equilíbrio, uma moderação importante que a gente precisa. A gente não pode esquecer aquilo que a gente fez uma vez. Paulo não havia esquecido. Ele disse em Filipenses: eu fiz
coisas ruins, mas eu venci esse passado. Ou seja, é uma vitória. Um atleta, quando perde um jogo, quando perde uma competição, ele não esquece aquela derrota, mas ele supera aquela derrota. E o perdão é isso. Às vezes a gente não vai conseguir esquecer aquilo que causaram conosco, aquilo que a gente se causou. Mas é importante que a gente supere, que a gente vença, que aquilo não doa mais, que aquilo sirva como aprendizado, como lição, e isso é graça. Isso é graça, porque Deus sabe que a gente não merece. Deus sabe que a gente vai escorregar. Mas Ele quer que a gente supere e seja cada dia mais forte para que a gente não vacile mais nos mesmos erros. Dentro do futebol, a gente tem aqueles atletas que erram, mas no outro jogo não cometem mais aquele mesmo erro. E também tem aqueles atletas que vivem cometendo o mesmo erro e não fazem uma autocrítica. Não, eu preciso melhorar, eu preciso me readaptar, eu preciso treinar determinado fundamento para que eu não cometa mais aquele erro. E também existe atleta que, quando comete um erro, é como se o mundo desabasse, ele vive nervoso, travado, não consegue mais se desenvolver, perde totalmente a confiança. A gente tem que se parecer mais com esse primeiro atleta, que às vezes comete erro, mas que trabalha e conserta para não cometer mais e continuar evoluindo. Então, isso é graça do Senhor. Ele nos perdoa, Ele nos mostra o nosso erro, a nossa falha, mas nos ajuda a nos reconstruirmos novamente e a vencermos todo tipo de problema, de dor e de empecilhos, de limitações que nos impedem de viver o novo dele, de sermos trabalhados e aperfeiçoados por ele. Permanecer é uma atitude de fé. Nem sempre veremos imediatamente o resultado daquilo que Deus está fazendo, mas permanecer significa continuar confiando e obedecendo, mesmo sem compreender todo o processo. E também eu disse isso no último vídeo. A gente precisa obedecer antes de entender. Então volta lá no último vídeo, tem muita coisa interessante, se você ainda não viu. A gente precisa obedecer antes de entender. Então Deus nos ajuda a entender as coisas à medida que vão sendo feitas, mas também é necessário que a gente tenha fé para obedecer e para permanecer nesse caminho, enquanto a gente ainda não sabe o que Deus está fazendo. Eu sei, Deus ele faz muita coisa que a gente não entende, que a gente não descobre de cara. Às vezes leva tempo, como eu disse no início do vídeo, leva tempo, às vezes leva anos para a gente entender. Mas ele faz coisas, continua trabalhando em detalhes que a gente não percebe de cara, detalhes que estão ali nos bastidores, mas que de dentro para fora vão aperfeiçoando a nossa vida, a nossa existência, o nosso caminhar e o nosso chamado. Então, meu irmão e minha irmã, observe esse tipo de situação. Observe que permanecer é uma escolha extremamente importante para a sua vida. Observe que obedecer é o princípio de conseguir viver de fato a vontade de Deus. Não adianta querermos saber a vontade de Deus para a nossa vida se estamos dispostos a obedecer somente aquilo que a gente quer. Somente os pontos da vontade de Deus que são convenientes a nós. Já vi muita gente falando, nossa, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero viver a vontade de Deus, eu quero viver coisas incríveis. Eu quero que Deus faça coisas maravilhosas na minha vida. Eu quero viver os milagres de Deus. Mas às vezes você não está disposta a obedecer a Deus naquilo que não lhe é conveniente. Às vezes Deus está te mandando fazer um sacrifício que vai doer. E isso também faz parte da vontade de Deus.
E às vezes você não quer obedecer, porque esse sacrifício dói, porque sacrifício não é conveniente. E não se engane, meu irmão e minha irmã, não se engane. Não se deixe ser levados pelos seus pensamentos pecaminosos. Procure obedecer e viver essa vontade. E mais do que isso, permanecer nessa vontade. Outro caso que eu vejo muito é o pessoal falando, não, eu vou viver a vontade de Deus. Aí Deus manda uma aprovação, as coisas demoram a acontecer, a pessoa logo muda. Será que é a vontade de Deus? Que é isso, meu irmão? O que você está pensando que é a vontade de Deus? Quem você está pensando que Deus é? Se Deus deu um direcionamento para você e você tem convicção desse direcionamento, permaneça. Não fica assim, será que é de Deus? Será que não é de Deus? No começo eu já vi muito jovem, quando vai namorar, não, tenho certeza que essa mulher é de Deus para minha vida, eu tenho certeza que esse é o homem de Deus para minha vida. Aí quando termina, fala assim, eu tenho certeza que não é a mulher de Deus para minha vida. Eu tenho certeza que não é o homem de Deus. Gente, o que é isso? Uma confusão que o povo arruma. Não, eu tenho certeza, Deus agora me chamou para empreender. Essa é a minha vocação, Deus me chamou para isso. Aí, primeira traulitada que toma, a primeira necessidade que bate na porta, fala assim, não, eu acho que não era a vontade de Deus eu empreender. E não faz nem a meia-culpa. Tipo assim, não, eu estava emocionado, eu pensei errado, vou tentar melhorar, identificar melhor a voz de Deus, o que é a vontade de Deus, o que não é. Então, a gente arruma um monte de confusão e a vontade de Deus está expressa nas Escrituras. Entendeu? Então, Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de firmeza, de perseverança. É um Deus que não muda e que exige que você permaneça firme naquilo que Ele te chamou para ser e para fazer. Existem vontades absolutas de Deus para a nossa vida que a gente deve incorporar em nossa vida, pregar o Evangelho, obedecer, ser uma pessoa alegre, bondosa, moderada, perdoar. São tantas coisas que Deus quer que a gente faça. Então, aquilo que Deus te direciona, certamente vão ter todos esses pontos que estão escritos na palavra de Deus embutidos ali. Então, esses são sinais muito claros e importantes de que você está caminhando de acordo com aquilo que Deus quer, com o pensamento do Criador. Que você está com as palavras do Senhor introjetadas no seu coração. Então observa tudo isso daí, para que você não se engane e não viva uma vida pulando de galho em galho. Uma hora é vontade de Deus, outra hora não é, então muda aqui, muda lá e tal, você não consegue avançar e se desenvolver em nenhum ponto da sua vida, porque ela é uma bagunça, a sua mente é uma bagunça. Beleza? Então, reflita aí sobre isso. A palavra do Senhor diz, João capítulo 15, verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Esse é o texto em que Jesus fala da videira. Então, quando a gente permanece no Senhor, aquele suprimento que vem das raízes do Todo-Poderoso nos alimentam e a gente tem uma melhor compreensão. A gente é o que Deus é. A gente não é Deus, obviamente, mas eu estou falando que a gente transborda daquilo que Deus nos nutre. A gente gera frutos daquilo que Deus nos nutre. Amém? Para finalizar, pessoal, o barro não precisa compreender todas as mãos que o moldam. Então a gente não precisa compreender tudo que Deus faz. A gente precisa permanecer enquanto Deus está trabalhando. Aquilo que Deus faz em nós, a propósito. Então a gente precisa esperar, ter esperança de que Ele vai completar a obra, e como disse a missionária Edmeia, lá no comecinho do vídeo dela. Se Deus começou a boa obra e vai terminar e você está vivendo esse processo, não saia desse processo, não saia desse caminho, porque ele já começou, ele vai terminar. Às vezes você não vai entender o processo, mas ele vai terminar e ele vai te ajudar nesse processo de transformação para a sua vida.
Beleza, meu irmão e minha irmã? Então, busque sempre viver a vontade de Deus. Entenda que Deus ainda está trabalhando. Se Ele iniciou algo na sua vida, Ele vai terminar e vai te ajudar a viver cada ponto desse processo. Amém? Que Ele seja a sua esperança, que Ele seja a sua força, que Ele te ajude nesse processo, nessa caminhada que você tem vivido e que o Senhor seja contigo por onde quer que você for. Amém? Procure obedecer a Deus e permanecer firme nessa vontade, na vontade do Todo-Poderoso. Ele está trabalhando. Que Deus te abençoe muito. A gente se vê no próximo vídeo.